Saudações do crente docente. Está no ar o CBcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos tratando a revista Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O subtítulo de capa: As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O tema da lição desta semana é a lição de número 5, o reinado de Acasias. Eu sou Jailton Lima e vou trazer um subsídio para estudo da lição desta semana que vai ajudar você a captar informações históricas, teológicas, espirituais para aplicação na sua vida, na vida da sua igreja e ajudar na sua aula do próximo domingo. O texto áureo diz que tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Quando nós olhamos para o reino do norte, que é o reino de Israel, o reino ainda dividido, nós temos uma sequência que parece ser interminável de ascensão de reis ímpios, aqueles cujos parâmetros não foram os parâmetros originais de Davi, que andou com Deus, que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, mas no parâmetro de Jeroboão, filho de Nebate, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, né, e trouxe ali idolatrias, infiltração de deuses e cultos pagãos dentro da nação de Israel, especificamente aqui, na lição de hoje, o Reino do Norte. E o reinado de Acasias, ele é marcado pela idolatria, pela tragédia pessoal, pela tragédia econômica também, pela tragédia política, pela tragédia teológica, né? Porque houve ali um comprometimento da adoração, da divindade, onde Deus estava sendo desprezado e elevou-se aí os pecados de Acasias, imitando a sua mãe Jezabel, famosa por idolatria e por ser afrontosa em relação aos profetas de Deus, assassina, né? Uma mulher com uma índole totalmente maligna, que mais tarde viria a se tornar símbolo, inclusive apocalíptico, no Novo Testamento. Então, o reinado de Acasias, ele é marcado pela idolatria herdada de seus pais, Jezabel e Acabe, e ainda nos pecados de Jeroboão, que é o parâmetro geral da pecaminosidade do Reino do Norte. Então, na introdução da lição, o comentarista, pastor Clayton, diz que o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. E ele dá destaque aqui no tópico primeiro, no subtópico 1, o Deus de Acasias. Quem era o Deus de Acasias? Acasias venerava o deus Baal-zebub, de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Embora Acasias sabia, assim como todos os reis, tanto do norte quanto do sul, sabiam da proibição desde os 10 mandamentos, desde a lei de Moisés no Sinai, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Parece que eles apagaram da memória deles, do coração deles, da alma deles, os preceitos, as leis do Senhor. Vocês vão observar em um contexto geral da história de Israel e o profetismo, né, que se desenvolveu durante esse período, principalmente o período de monarquia teocrática, que Deus ele mandou profetas para que avisassem o povo, para que alertassem o povo contra a idolatria, mas muitas vezes eles não ouviram, né, a sentença dos profetas, não ouviram a advertência do Senhor, e é chamado nesse contexto geral, essa idolatria é chamada no contexto geral, como no livro do profeta Oséias, de adultério, de prostituição, né? Os ídolos
eles eram chamados de amantes, de prostitutos, né? E todos aqueles que se curvaram a outros deuses eram chamados de adúlteros espirituais. E no reinado de Acasias, ele foi marcado também no Reino do Norte por essa característica absurda, né? Essa característica má de adoração a outros deuses e a Baal-Zebub. Baal-Zebub, ele faz também uma referência, ele é uma referência, aliás, ele vai ser mais tarde uma referência no que diz respeito à inconveniência e ignorância dos fariseus dos tempos de Jesus, quando vão dizer mais tarde que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, o maioral dos demônios. Então, Baal-Zebub, ele já era conhecido, era uma ramificação de Balins, uma ramificação de vários deuses conectados, podemos dizer assim, a Baal e a Azerá, ou Astarote, né, que era a esposa. A palavra Baal, o nome Baal significa marido, Azerá ou Astarote já vai culturalmente e na questão da idolatria seria a esposa, né, a mulher de Baal. E Baal-Zebub, ele foi consultado por Acasias devido ao seu acidente sofrido, né, que ele caiu da sacada de sua casa em Samaria, de um quarto alto em Samaria, e ele, na sua preocupação, na sua ansiedade, na sua intransigência, inconveniência, talvez até com medo de morrer, ele vai e manda consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom. Ecrom era uma das 5 cidades, das 5 principais cidades dos filisteus, chamada historicamente de Pentápolis Filisteia. A Pentápolis Filisteia, ela era muito conhecida na época dos reis de Israel. O território, no tempo de Ezequias, embora o território dos filisteus tivesse sido reduzido na época do rei Davi, os filisteus ainda estavam, a terra dos filisteus ainda estavam em voga nessa época. E nós vamos observar que Baal-Zebub, ele era o deus de Ecrom. E Ecrom, sendo uma dessas 5 cidades filisteias, mais tarde Deus vai usar profetas, dizendo que iria destruir a cidade de Ecrom, assim como as outras cidades dos filisteus. Nós vamos observar em Jeremias 47, por exemplo, que ali tem oráculos, né? Oráculos proféticos contra o filisteu, contra a região da Filístia, Asdod, Gaza, Gate, Ecrom, né, e outras cidades também dos filisteus. Elas recebem oráculos proféticos de destruição. Deus prometendo destruir a todos os filisteus. Se você observar em Jeremias 47, por exemplo, eu vou abrir aqui um texto profético de Jeremias 47, que diz lá: palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra os filisteus. Contra os filisteus. A calvície veio sobre Gaza. Aí ele vai citar no versículo 5 as cidades dos filisteus que estão sendo sentenciadas pela palavra de Deus. A calvície veio sobre Gaza. Calvície vai falar ali de raspagem da cabeça, vergonha, humilhação. A calvície veio sobre Gaza, desarraigada Asquelon, outra cidade, com o resto do seu vale, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e Sidom, que seriam cidades que possivelmente socorreriam os filisteus, até os socorristas, uma nação socorrista seria destruída, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o restante da ilha de Caftor, que é a origem, né, dos filisteus. É impressionante que em outros textos também, como nos textos de Amós, os textos de Ezequiel 25:15, Sofonias, vão ter oráculos contra os filisteus, porque era uma nação idólatra, nação que foi arqui-inimiga de Israel por muitos anos. Então, quando você lembrar das cidades filisteias, das Pentápolis filisteias, saiba que há oráculos proféticos, há profecias, há uma palavra de Deus, usando os profetas, que toda aquela região da Filístia seria destruída pela espada do Senhor.
Então Acasias, ele manda homens ir a Ecrom, consultar a Baal-zebub se ele ia ficar curado daquele acidente que ele sofreu. Irmãos e amigos, é muito importante que se ensine que o Deus que dá a vida, o Deus que cura as doenças, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Não há enfermidade que Deus não possa curar. Ele pode curar qualquer enfermidade de qualquer ordem, seja física, orgânica ou de ordem maligna. O nosso Deus tem poder para curar qualquer enfermidade. Então Acasias não tinha necessidade alguma, tendo a palavra de Deus, tendo a lei do Senhor, tendo um profeta na terra que era Elias, com o qual ele vai ter embates, assim como Jezabel teve embates, assim como Acabe teve embates com Elias, Acasias também vai ter. Só que o reinado deles de 2 anos, ele vai, é um período relativamente curto, né, podemos dizer assim, mas que, embora sendo curto, ele trouxe problemas espirituais para a nação, inclusive para a vida dele. Então ele manda consultar Baal-zebub se ele sararia ou não desta doença, cometendo aí um sacrilégio, cometendo pecado, ignorando a divindade de Israel, ignorando o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que cura, o Deus que é poderoso, o Deus autoexistente e autossuficiente. E nessa missão que Acasias deu aos seus mensageiros para ir até Ecrom, no meio do caminho eles encontram um homem com características que, em 2 Reis capítulo 1, versículo 8, era um homem vestido de pelos, era um homem com lombos cingidos de um cinto de couro, características próprias do profeta Elias e mais tarde de João Batista também no Novo Testamento. Vocês vão observar que Elias vai ao encontro desses mensageiros por ordem de Deus, conforme no versículo 3 de 2 Reis 1, o anjo do Senhor disse a Elias: levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? É Deus já reivindicando o seu poder, reivindicando a sua majestade, reivindicando a sua adoração, né? O seu reconhecimento perante o rei de Samaria. O rei de Samaria era a capital do reino do norte, Acasias. Não que Deus necessite de ser adorado, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Mas o reconhecimento, Acasias poderia muito bem ter reconhecido, né, que Deus é poderoso para curar a sua enfermidade, mas ele preferiu buscar outros deuses. Isso deixa Deus irritado, porque Deus é um ser pessoal, que tem sentimento, que tem vontade, que tem apreço, que manifesta o seu querer, que manifesta a sua vontade, e Acasias ignorou isso. E os mensageiros, Elias encontrou com os mensageiros, né, e disse aos mensageiros: da cama avisa ao rei Acasias, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Elias entregou a mensagem e foi embora. Os mensageiros nem chegaram a ir ao destino que o rei queria que eles fossem, que era a cidade filisteia de Ecrom. Deus interrompe o trânsito daqueles que não querem adorá-lo. Deus interrompe a missão daqueles que não o reconhecem como Senhor. Deus interrompe a missão daqueles que querem ignorar a sua divindade. É por isso que no texto áureo diz que a malícia deles vai ter fim. A malícia dos ímpios terá fim. Tá bom? É o que está escrito lá em Salmo 7, versículo de número 9. Então eles voltaram com a mensagem de Elias para o rei. Eles traçaram ali, parece que o texto parece que já traz uma desconfiança do rei. Quem é o homem? Como era o homem? Ele nem perguntou quem era o homem que falou com vocês, com os mensageiros. Qual era o trajo, que pelo trajo ele saberia de quem os mensageiros estavam falando. É Elias, o tisbita.
É Elias, é Elias. É Elias. O Elias o Elias do Monte Carmelo, o Elias do Monte Horebe, né? Então, Elias que matou os profetas de Baal, Elias que fez descer fogo do céu. Esse era o profeta do Senhor. Não conformado com a resposta, Acasias vai e manda soldados atrás do profeta no monte. Atrás do profeta. Acasias, muito abusado, tanto quanto o seu pai e sua mãe, e manda buscar o profeta. Então você observa também a característica do profeta Elias. Ele não se intimida. Elias agora, no reinado de Acasias, está muito mais experiente do que a época até do período de Acabe e Jezabel. Elias agora está mais experiente. Já tem um peso, uma carga profética muito mais poderosa do que a época até de Acabe e Jezabel. Ele manda um soldado lá, um capitão com 50 homens, por 2 vezes. Elias manda descer fogo do céu, fogo do juízo. Não é o fogo para consumir o holocausto, como lá na época do Monte Carmelo. Não, era um fogo de juízo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ele e os seus 50. Vocês vão lembrar que há uma passagem no Novo Testamento em que os discípulos dão essa sugestão para Jesus. Podemos orar para que desça fogo do céu, etc. Vocês lembram, né? Então, fogo de juízo que desceu sobre o primeiro grupo de 50, sobre o segundo grupo de 50, e o terceiro grupo de 50, ele já veio pedindo misericórdia. Porque se o fogo do juízo está descendo sobre uma nação, sobre um reino, sobre um ambiente, o que cabe àqueles que testemunham o fato? Arrepender-se, recuar, pedir misericórdia, pedir graça. Foi o que esse terceiro capitão do terceiro grupo de 50 chegou para Elias, já chegou pedindo misericórdia. Quem busca misericórdia alcança. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Veio, pois, a ele de joelhos, humilhando diante de Elias, segundo Reis 1,13. E suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães, com esses 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Se as nações do mundo tivessem a consciência de que o juízo de Deus pode estar acontecendo neste momento, ou escatologicamente falando, está próximo de acontecer um grande juízo final, e eles se arrependessem, eles recuassem, e eles voltassem atrás, o Senhor trataria-os com misericórdia, trataria as nações com misericórdia, mas não é isso que a gente observa hoje. Quanto mais o Senhor manda juízo, parece que mais as nações se tornam ignorantes, se tornam absurdamente idólatras e absurdamente afrontosas ao Deus verdadeiro. Este terceiro capitão alcançou misericórdia e ali Deus deu uma instrução ao profeta dizendo: desce com este, não temas, não tenha medo. E levantou e desceu com eles. E é interessante que nesse episódio, no versículo 16, e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub e Deus de Ecrom? Já é a mensagem de Elias cara a cara para Acasias. Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Aqui a gente observa no versículo 16 de 2 Reis capítulo 1. E ainda, lá no versículo de número 6 e o versículo de número 16, você observa que o profeta, ele não mudou a sua sentença, não mudou a sua mensagem. Algumas pessoas alteram a sua mensagem quando está cara a cara com uma autoridade. Elias não era medroso, Elias era corajoso, ele tinha muita coragem. O que ele falava de longe, falava de perto, no rosto, na cara de Acasias. Você vai morrer. Da cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Você consultou um Deus que não é Deus, você consultou uma divindade pagã, você quis consultar, na verdade, uma divindade pagã, tendo Deus em Israel, irmãos. Em toda a nossa luta,
em toda a nossa vida. Ensine isso aos seus alunos também na classe de domingo. Recorra a Deus. Peça socorro a Deus. Lembre-se do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O teu socorro não vem do padre, o seu socorro não vem do papa, não vem do pastor, não vem do chefe do terreiro. Né? O teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então a gente observa também ali que uma característica que o comentarista da lição vai trazer acerca de Elias, a coragem, a resposta prudente e sentenciosa, e ainda o ministério de Elias sendo caracterizado como um ministério de fogo. Você observa que o fogo, ele aparece, né? O fogo de Deus na vida de Elias aparece no Monte Carmelo, quando ele conserta o altar de adoração ali, e reparou o altar que estava quebrado. Lá no Monte Carmelo, naquele episódio dos profetas de Baal e Azerá, ele conserta o altar, faz uma oração, fogo desce, e essa era a proposta do Monte Carmelo. O Deus que respondesse por fogo seria Deus. E depois, em Horebe, o fogo que Elias observa ali não era Deus naquele fogo, nem todo fogo é Deus. A gente precisa ter um discernimento espiritual. O que é discernimento de espírito, né? Discernir espíritos. Talvez seja um dom que anda faltando em muitos ambientes. Discernimento do espírito é saber, é uma inteligência espiritual, sobrenatural, que traz o entendimento, aquele que tem o discernimento, que traz o entendimento sobre aquilo que é de Deus, sobre aquilo que é do homem e sobre aquilo que é do diabo. São as três vertentes do discernimento de espírito. Então, você vê Elias com uma característica do fogo, né, do fogo, ministério de fogo, no Carmelo, em Horebe, onde o fogo aparece, mas Deus não estava nele, e o fogo do juízo aqui nesse monte inominado, do episódio de Acasias. Um fato muito interessante também, que vale a pena a gente observar, foi a questão de uma tentativa de aliança com Josafá, rei de Judá. Acabe tenta se aliar com Josafá se aliando com Acabe. Na época não foi uma aliança correta, Deus reprovou, Deus repreendeu a Josafá, porque ele era um homem que estava no caminho da piedade, tentando se aliar e alinhar com o rei ímpio, que era Acabe, que estava totalmente reprovado no reino, e depois com Acasias, e mais tarde ainda com Jorão, né, o irmão, um dos filhos, né, o irmão de Acasias, ou um dos filhos de Acabe e Jezabel. Então, descendentes de Acabe e Jezabel, na tentativa de aliança com Acasias, você vai observar que Josafá construiu em Ezion-Geber navios mercantes, assim como Salomão havia construído lá em 1 Reis 9, versículo 26, 27, 28, navios mercantes. Eram necessários uma marinha, uma frota marítima, né, uma marinha mercante, melhor dizendo, que transportaria ouro de Ofir para a região ali de Israel, que ia trazer daquela forma. À época de Salomão, Hirão, rei de Tiro, ofereceu servos experientes, marinheiros experientes, para trabalharem com os funcionários de Salomão. Foi um comércio internacional que na época de Salomão até deu certo. Mas agora no reinado de Acasias, periodicamente com Josafá, foi altamente reprovada por Deus essa aliança da marinha mercante. Tanto que em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35, você vai ler também que houve um problema lá com Acasias e Josafá. 2 Crônicas 20, 35. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. Aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, aí Deus sempre vai levantar um profeta para falar a verdade. De Maressa profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias,
O Senhor despedaçou as tuas obras e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Não puderam ir a Tarsis. Deus destruiu a marinha mercante, né, de Josafá por causa de uma aliança errada. Por causa de uma aliança errada. Deus, ele não aprova alianças erradas, inclusive nos nossos negócios. Inclusive nos nossos negócios. Até nós que temos um empreendimento, algum tipo de empreendimento, por menor que seja de pequeno, médio ou grande porte, a gente precisa ter sempre cuidado com alianças estranhas, que envolvam muitas vezes corrupção. Aqui no Brasil e em outras partes do mundo, nós temos visto, né, empresas que se aliam com governos, né, gerando corrupção, o que gerou aí várias operações da Polícia Federal ao longo dos últimos 30 anos. Então, aqui no Brasil. Então você observa que Deus reprova, inclusive, as nossas alianças políticas estranhas, alianças comerciais estranhas, que Deus não aprova. Até os nossos negócios e a nossa cosmovisão cristã, a gente precisa ter um olhar para a santidade de Deus em relação a tudo que nos pertence e a tudo que nós queremos investir. Então o reinado de Acasias foi marcado por idolatria, assim como o profeta havia dito pela palavra do Senhor que ele morreria daquela doença, daquele acidente que ele sofreu, das sequelas daquele acidente, assim aconteceu. Assim aconteceu. E ele morreu, Acasias morreu, e outro assumiu o seu lugar. Nunca se esqueça de uma coisa, está na conclusão da lição, que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra, infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Se por um lado Acasias manteve a sua pecaminosidade, por outro lado, o profeta de Deus, Elias, manteve a sua integridade, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, sua integridade espiritual, moral, que mais tarde ele passaria ao seu grande sucessor, que foi Eliseu. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, fica com Deus.